Amigos do Na Área do Esporte, salve, aqui estamos para atualização das coisas do futebol da nossa aldeia, com a participação de equipes do futebol profissional maringaense em duas divisões diferentes, o Maringá Futebol Clube estreando na Série D do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa e trazendo do interior de São Paulo um bom resultado, e o Grêmio de Esportes de Maringá pagando a má impressão da estreia desastrosa diante do Andraus, na capital do estado, vencendo a boa equipe do Laranja Mecânica no estádio regional Eury Davids, com alguma dificuldade, é natural, porque afinal de contas é o segundo jogo, a primeira vez que o Catanossi pôde contar com o elenco considerado completo, pelo menos com todos os jogadores à disposição. Começamos pelo Começamos pelo Maringá Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro, que foi a cidade de Araraquara, a histórica cidade de Araraquara, para buscar um resultado muito interessante, assaz interessante, 1-1, numa partida atípica. O time maringaense, o Maringá Futebol Clube, do Grêmio eu falo daqui a pouco, o Maringá Futebol Clube teve dificuldades grandes para este jogo de estreia. O Jorge Castilho preparou um time titular com um dos seus jogadores mais importantes no esquema tático, que é o Serginho, e minutos antes do elenco entrar em campo, o Serginho apresentou uma indisposição estomacal e não pôde jogar. Foi substituído, entrou o Luiz Thiago em seu lugar, uma formação diferenciada daquela que o treinador tinha preparado ao longo da semana, né? Tinha desenvolvido estratégias, tinha armado uma engenharia de jogo para trazer o resultado interessante do 15 de Piracicaba. Enfim, foi com um time diferente do que aquele que ele planejava, e já aos 30 segundos de jogo, acompanhei a partida e vi de forma dramática o Maringá Futebol Clube conceder uma penalidade para a equipe do 15 de novembro de Piracicaba. É realmente complicado, você com 30 segundos de jogo sofre um pênalti, a equipe da casa, o 15 de novembro, abre o placar, e aí a situação fica complicada, mas viria a ficar desesperadora aos 35 minutos, quando o Rafinha, o lateral esquerda, acabou sendo expulso. Ora, você perdendo de 1-0, com 34 minutos do primeiro tempo, tem um jogador expulso, realmente pode até bater um desespero, não no Jorge Castilho, que é um técnico experiente, que tem um bom elenco e que teve a competência para armar os jogadores, para armar a equipe, mesmo com 10 homens, com um homem a menos, de forma a se impor no jogo. Essa que é a realidade. Primeiro tempo equilibrado, e na segunda etapa, com as alterações que foram feitas, a entrada do Kaique na lateral esquerda, guarde esse nome, Kaique. Kaique entrou na lateral esquerda para suprir a ausência por expulsão do Rafinha, com isso o Parrudo, que estava na condição de volante, deixou o campo, e esta nova formação, mesmo com 10, deu resultado. O time partiu para cima, criou oportunidade de gol, se mostrou destemido, foi em busca do empate que viria a conseguir no segundo tempo, aos 36 minutos, com o Kaique, só que o Kaique Lemes que também entrou no decorrer do segundo tempo. Quando eu falei no começo dessas minhas considerações em relação ao elenco do Castilho, essa é uma das vantagens do Maringá Futebol Clube. Mesmo com esta troca de jogadores, com a saída de peças importantes, o elenco do Maringá Futebol Clube ainda é um bom elenco, que dá uma certa tranquilidade para o treinador trabalhar. Quando ele teve os problemas, foi buscar no banco de suplentes a presença de jogadores do Pelezinho, do próprio Kaique Ramos, enfim, todos que entraram e deram um equilíbrio bom para a equipe, que adonou-se da partida, foi realmente superior, criou oportunidades e só não voltou de Piracicaba com uma virada de placar, com 3 pontos, com 2-1, por questão de detalhes. Mas, enfim, o que o Maringá Futebol Clube mostrou nesta estreia da Série D do Campeonato Brasileiro é bom, é promissor. Pode deixar o torcedor, se não tranquilo absolutamente, mas bastante esperançoso de que uma das 4 vagas deste difícil grupo pode ser, sim, do Maringá Futebol Clube. Para consolidar isso, precisa do quê? Precisa de um bom resultado no jogo deste sábado agora, 19 horas, 7 da noite, estádio regional Eury Davids, certamente com a presença de bom público. Naturalmente o torcedor maringaense está empolgado com o desempenho do time no Campeonato Paranaense, quando chegou à condição de semifinalista, perdeu, não foi a final por conta de um duelo que teve com o Atlético pau a pau, encarou de frente o rubro-negro paranaense. Depois na Copa do Brasil, perdeu de 8-2, mas ganhou de 2-0 do Flamengo, fez uma participação honrosa na Copa do Brasil,
deixou a competição com os bolsos cheios, porque passou em 3 etapas, isso deu um respiro para o departamento financeiro do Maringá Futebol Clube, dinheiro que foi bem-vindo até por conta de que será investido, está sendo investido na campanha da equipe nesta Série D do Campeonato Brasileiro, e não é segredo para ninguém que o grande objetivo do tricolor maringaense é ascender para a Série C da Divisão Nacional. Enfim, o primeiro passo foi dado, o segundo será neste sábado, quando enfrenta a equipe da Ferroviária. A Ferroviária que também empatou, não é? Portanto, está embolado nesta primeira rodada do Brasileiro. Dos representantes paranaenses, são 3, apenas o Cascavel foi derrotado em casa pelo Craque, que será também adversário do Maringá Futebol Clube. Esse Craque é um time de Goiás. Então tem Maringá Futebol Clube neste grupo, o Craque, tem o Operário de Campo Grande, teve já o 15, né? A fase é de turno e retorno, volta a jogar contra a Ferroviária, e o São Joséense, que está no outro grupo, no 8, também venceu dentro de casa. Portanto, o Cascavel perde, o grupo fica embolado ali na classificação. O Craque de Goiás, por ter vencido o Cascavel, lidera a chave com os 3 pontos ganhos, e depois vem todo mundo ali com 1 ponto, e o Maringá Futebol Clube, pelos critérios de desempate, seria ali a terceira equipe qualificada nesta classificação. Portanto, promissora a estreia do tricolor maringaense, e esta promissão pode se consolidar no jogo do sábado, que certamente terá a presença de bom público. Em relação ao Grêmio de Esportes Maringá, o glorioso alvinegro, que tem aquele hino belíssimo composto pelo meu amigo Frambel Carvalho, glorioso Galo do Norte. Então, preocupação na estreia por conta de que foi a capital do estado, na rodada 1, perder para o Andraus por 2-0, e não foi só o resultado que preocupou, foi as condições com as quais o alvinegro se apresentou para o jogo, com apenas 13 jogadores, sem reservas suficientes. Isso em decorrência de dificuldades burocráticas para a inscrição dos jogadores. Mas a diretoria se mobilizou, fez um esforço, legalizou isso, e para a segunda partida disponibilizou 19 jogadores inscritos devidamente no BID. Aí então o técnico Paulo César, o Catanossi, pôde definir os seus titulares, pôde usar dos suplentes, e com isso se impôs diante da equipe do Laranja Mecânica. A Laranja Mecânica que tinha vencido na rodada inicial. É um adversário que está candidato à classificação. Não foi uma vitória simples, não foi uma vitória comum, foi uma boa vitória da equipe alvinegra diante do Laranja Mecânica de Arapongas por 2-0. Os 2 gols de pênalti, é bem verdade, mas pênalti também vale, pênalti também conta, pênalti classifica, e como diz a minha diretora Pamela Maria, pênalti também faz conquistar títulos, também leva a conquista de campeonatos. Se em todas as partidas você fizer 2 gols de pênalti, você vai fechar como campeão, e essa é uma verdade inegável. Expectativa agora para o segundo jogo do glorioso Grêmio de Esportes Maringá, que será na cidade de Apucarana, diante do Apucarana. Apucarana que não está lá essas coisas. Esperava-se que nessa largada de competição, estamos indo para a terceira rodada, o Apucarana se apresentasse um pouco melhor. Tem apenas um empate e uma derrota. Com isso, está com um desempenho aquém do que se espera, aquém do que espera o tricolor torcedor da equipe do Apucarana, que é capitaneado pelo simpático e amigo da casa, o Rafael Andrade, que no ano passado treinou o Aruco. Sabemos que o Rafael é um treinador astuto, um treinador que tem muita habilidade e conhecimento do futebol paranaense. Portanto, esse duelo Catanossi e Andrade promete muito. No próximo sábado, às 15h30, lá, aí, sei que você nos assiste em Apucarana também, na cidade de Apucarana, no tradicional estádio Bom Jesus da Lapa. É difícil deixar de chamar o estádio de Apucarana de Bom Jesus da Lapa, não é? O futebol apucaranense, futebol profissional, tem uma história muito bonita, de muita luta, e a exemplo do Grêmio de Esportes de Maringá, é uma sigla tradicional que está buscando o ressurgimento no cenário do futebol paranaense. Portanto, pode-se considerar um clássico o Grêmio e Apucarana, se considerarmos a tradição das duas equipes. Este jogo acontece no próximo sábado, às 15h30, valendo pela terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Paranaense. As equipes buscam 2 vagas para a primeira divisão, não é? São 10 equipes,
neste primeiro momento, apenas jogos de ida, e por isso a necessidade de uma preocupação. Você não tem tempo de recuperar. Perdeu. É um turno só, e a partir da realização deste turno único, classificam-se 4 equipes para a sequência do campeonato, e as 2 últimas serão rebaixadas para a 3ª divisão do Campeonato Paranaense. Oxalá isso não aconteça com o Grêmio de Esportes de Maringá, que vai se reestruturando, que continua fazendo os seus treinamentos nesta parceria que estabeleceu com a cidade de São Pedro do Ivaí. Tomara que seja uma semana de bons treinos para o Grêmio de Esporte de Maringá, também de bons treinos para o Maringá Futebol Clube, para que, com os objetivos diferentes, o Alvinegro na 2ª divisão do Paranaense e o Maringá Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro, ambos jogando no próximo sábado, o Grêmio em Apucarana e o Maringá Futebol Clube no Estádio Regional Uli Davis, com expectativa de que seja grande o público. Espero que você esteja lá para acompanhar, para registrar estes históricos momentos pelos quais estão passando o Maringá Futebol Clube. Maringá Futebol Clube. Era isso, um abraço, gratidão pela sua atenção. Nós continuamos por aqui coletando informações para atualizá-lo dentro desse nosso Na Área do Esporte.